Felipe, Lázaro aqui da Flamengo TV. Queria saber, depois desses 180 minutos contra o Atlético Mineiro, né, o que fica de aprendizado depois desses dois jogos, placares distintos, o que você tira de aprendizado em relação à parte tática, mental também, visando essa sequência? Sempre, como eu falo, sempre todo jogo deixa um aprendizado, deixa uma guia para onde podemos melhorar, onde podemos evoluir como equipe e também coisas positivas. Não é um adversário fácil, esperávamos esse jogo difícil e é, um resultado que dói, mas que está em aberta a eliminatória ainda. Boa noite, Felipe. Natália Brasil, da Rádio Roquete. Queria te fazer uma pergunta que ela tem a ver com o jogo, mas tem a ver mais com um jogador especificamente. No jogo passado contra o Atlético Mineiro, no final do jogo ali a gente viu a movimentação de você cumprimentando os jogadores, e a gente percebeu que o Hulk fez uma reclamação ali do comportamento do Alacian. Hoje, quando ele entra em campo, em algumas oportunidades a gente vê ali que os jogadores, né, chegam ali e tem uma discussão e no final acabou tendo realmente um momento ali mais adverso entre ele e o Lianco e o Everson. Então eu queria saber de você, que foi um jogador muito experiente, passou aí por toda essa sua experiência em campo, agora é treinador, um menino jovem desse que foi teu também na base. O que você acha dessa situação? Como que vocês tratam isso internamente? Eu acho que o Wallace é o jogador que é pelo caráter que ele tem, pela personalidade que ele tem. É ele, é o jeito dele, ele não tem que mudar, tem que continuar sendo ele. E sim, vai irritar alguns jogadores, vai irritar outros. O que ele não pode nunca é ser violento, ser agressivo. Ele tem que continuar jogando dessa forma que ele tá, que ele entra, ele incendeia o jogo, já nos deu muitas alegrias. E os adversários que se irritem também acontece com os outros. Eu, particularmente, a única coisa que eu não quero é que ele atue de forma violenta ou então xingue, insulte algum jogador do campo, ao contrário. Mas eu quero que ele continue sendo ele, que ele continue sendo esse cara com esse caráter, essa personalidade. Oi, Felipe. Boa noite. Sérgio Lobo aqui. Queria que você falasse sobre os estreantes. Você hoje colocou durante a partida os três, o Samuel Lino, o Emerson Royal e também o Saul, mais para o final. E ficou muito claro para quem hoje estava no Maracanã que o Samuel Lino está muito pronto, inclusive até para, se você quiser, de repente, utilizá-lo com mais minutagem, enfim. Mas eu queria a sua avaliação sobre os três e se realmente os outros dois ainda estão um pouquinho abaixo no aspecto físico em relação ao Samuel. Nenhum dos três vinha. Bom, o Samuel jogou o Mundial e teve pouco tempo parado e vinha treinando, né, no Atlético. Os outros dois tiveram um tempo mais parado, bastante tempo sem jogar, mas eu acredito que rapidamente eles vão entrar na forma física, vem treinando. Hoje tiveram minutos e pouco a pouco eles vão estar em forma, porque são jovens, como eu falei, jovens em forma, não tem problema de peso. E é questão de treinos e minutos de jogo. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Continuando na questão aqui dos estreantes, mas puxando especificamente para o Samuel Lino, ele chega para uma posição que já tem Everton Cebolinha e também o Bruno Henrique. São dois jogadores que já estão há um tempo a mais no Flamengo, tem aquela questão de hierarquia, mas eu queria entender como que a comissão técnica, você especificamente, como que vocês entendem essa colocação do Samuel Lino meio que atropelando a fila do Everton Cebolinha e do Bruno Henrique? Ele chega de fato hoje para ser o titular do Flamengo? E o Michael? O Michael também. Não, então, para mim não existe ninguém com a camisa de titular, não existe ninguém com a vaga no time sem demonstrar no campo e sem trabalho, né? Mas a gente sabe da qualidade do Samuel, da hierarquia que ele tem, do diferencial que ele é quando ele pega a bola, e é justamente o jogador que precisávamos para essa posição, um jogador desequilibrante e determinante na área do adversário. Então, depois eu sempre falo, o campo fala e vai jogar o melhor. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Disfla. Hoje o time apresentou muita dificuldade de criação antes dos estreantes entrarem, né, principalmente do Samuel Lino.
Qual a sua avaliação dessa dificuldade? Faltou um meia, talvez ali, mais de criação, mais característico. O que você avalia aí dessa dificuldade hoje? Obrigado. Bom, primeiro que jogos contra o time do Cuca nunca são fáceis, né? São sempre jogos assim, muito pelos encaixes individuais, pelas perseguições e porque muitas das vezes os jogadores não conseguem e acabam forçando o jogo e gerando esses contra-ataques, esse jogo de ida e volta que não nos interessa. E no primeiro tempo foi assim, não conseguimos encontrar tantas vantagens, né, no nosso plano de jogo, na qual eu coloco a minha parte de culpa. Mas mesmo assim, criamos chance de gol no primeiro tempo. Tivemos um lançamento aí do Léo pro Pedro, que ele quase domina. Tivemos chute do Plata, algumas entradas na área com o Luiz Araújo, chute do Everton Araújo também na trave. Tivemos algumas possibilidades de gol. Talvez eu me atrevo a dizer até mais que no jogo anterior, por mais que o jogo tenha sido pior, né? Porque para mim hoje o jogo foi muito ruim, não, mas foi pior do que normal na fase defensiva nossa, né? Então isso sim que nós temos que corrigir e melhorar para o jogo de volta. Como eu falei, tá tudo em aberto, mas no segundo tempo já melhoramos bastante, conseguimos criar essas chances, desmontar um pouco mais essa defesa deles para poder chegar na área do adversário. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. Felipe, desde o começo do ano muito se falou sobre uma possível prioridade ao Campeonato Brasileiro, né? Depois da derrota para o Central Córdoba, você falou que isso não é verdade. E eu queria saber como é que você enxerga agora a situação desse jogo de volta na Copa do Brasil, porque o Flamengo está na liderança do Brasileiro, brigando na parte de cima da tabela. Tem agora um jogo difícil contra o Ceará, uma viagem longa, talvez muito desgastante. Depois vai para Minas para a Copa do Brasil. Como é que você enxerga esse jogo? Se você pretende ir com força máxima tanto contra o Ceará quanto contra o Galo. E também se você puder falar, aproveitando também, sobre os reforços nessa janela, se você já teve 4 e você teve um retorno também do Vitor Hugo. Quero saber se você pretende utilizar o Vitor Hugo em algum momento. Obrigado. Só antes dele responder, eu queria pedir que a gente fizesse uma pergunta. Nós temos minutos. Eu já até esqueci a primeira. A primeira é do... Ah, ok. Não, é bom, como a gente já falou, Brasileiro e Libertadores sim que são prioridades, mas eu entrei hoje para ganhar. Com o time que entrou no campo, foi um time montado para vencer. Da mesma forma que o jogo do Ceará, vou preparado para vencer, com as peças que eu acredito que são as melhores para poder vencer o jogo. E depois na volta, claro que vamos para tentar reverter, como eu bem falei antes numa pergunta de um companheiro teu, e para mim, na minha opinião, está totalmente aberta. Sabemos que é difícil jogar no estádio do adversário, mas da mesma forma que eles venceram aqui, a gente pode vencer lá. Felipe, aqui. Ok. No lance do gol, né, o Atlético fechou as linhas de passe, o Flamengo trocou passe dentro da área, resultou de um erro, o Coelho fez o único gol da partida. Qual a sua recomendação para os jogadores da defesa, zagueiros, goleiros, quem mais participar da saída de bola, em situações como essa, em que não é possível arriscar um passe ali, ou é muito perigoso, como foi, e o que é que saiu errado nessa jogada? Bom, eu não vi ela toda ainda, mas eu sei como é que o Atlético pressionava e sei como é que eram as soluções, né? Então, essa nossa saída de bola, ela nos deu tanto sucesso até agora, a gente saiu jogando de várias formas diferentes, contra várias pressões diferentes, e hoje aconteceu o primeiro erro, talvez, de saída de bola que tenha acontecido o gol, na qual eu peço para os meus jogadores fazer isso, eu peço para eles saírem jogando e eu sei do risco que existe, e algum dia iria acontecer, foi hoje, infelizmente. Então, a única coisa que eu quero é que eles não parem de tentar de sair jogando, porque eu acredito que no futebol dessa forma, essa é a minha ideia, e eles assumiram e entenderam bem o que eu quero e o que eu espero, né? Nessa saída da pressão, eu acredito que foi um passe onde o Léo não contava com que tinha um jogador esperando, não sei se era o Coelho, né, que antecipou, e um passe atravessado na frente da área, e acabou que perdemos a bola e tomamos o gol. Mas, como eu falei, responsabilidade minha, porque é uma saída de bola que eu treino e eu peço para eles fazerem, e às vezes o risco está aí. Felipe aqui, Thiago Lima do GE, boa noite. Felipe, eu queria te perguntar em relação ao Luiz Araújo, que a gente viu hoje é um jogador que não foi bem na minha avaliação, e ele estava na esquerda, você encaixou o Matheus Gonçalves na direita, né, para ele poder jogar ali, e você puxou o Luiz para a esquerda. A gente já viu você fazer isso outras vezes.
Eu queria saber como é que você enxerga o Luiz Araújo na esquerda. Você acha que ele consegue render ali o que ele rende na direita? Obrigado. Não, acredito que o melhor lugar dele seja, né, na direita, né? Mas hoje eu queria deixar o Matheus Gonçalves ali pelo drible que ele tem. Ele é um jogador de 1 contra 1, com esses encaixes, essas marcações individual, ele é capaz de tirar o jogador de cima. E sempre pensando em que o Luiz Araújo é letal e um finalizador nato para quando a bola chegasse dentro da área para ele pudesse fazer os gols, do mesmo jeito que ele jogou outros jogos e fez gols e deu assistências do lado esquerdo, né? Sei que o jogo em si dele não é beneficiado com ele jogando na esquerda, mas a fase de finalização dele ali, eu acredito que sim. Mas como um jogador que se sacrifica pela equipe, fez com toda a naturalidade, tentou. Como você falou, não foi um bom jogo, nem dele, nem da equipe. Mas isso é normal e com certeza eu penso nele mais no lado direito. Felipe, aqui à sua direita, Gustavo. Jogadores que acabaram sendo poupados hoje, foram poupados pelos números da fisiologia, da preparação física, ou foram em virtude de ser a Copa do Brasil? Não, foi um planejamento onde eu decido os jogadores, né? E nenhum deles, nem o Arrascaeta, nem o Jorginho tinham sido vetados, mas eu acredito que pela sequência que eles estão tendo, também pelos dados, né? Mas pela sequência que eles estão tendo, não seria prudente colocá-los hoje e depois domingo também, então decidi por outras opções, também que encaixavam com o plano de jogo que eu tinha pensado. No caso, o Matheus Gonçalves, no caso, o Luiz Araújo, pensando no que poderia ser a partida e também nas trocas. Então, no outro jogo, o Arrascaeta, que teve em campo, não foi beneficiado por esse plano, então optei por outras trocas hoje, optei por descansar ele para ele poder ter treinos aquisitivos e chegar bem no final de semana e na semana que vem. Felipe, boa noite. Pablo Rua aqui do canal Voz do Ninho. Na semana passada elogiamos a bola parada do Flamengo, que o Flamengo tinha feito 3 gols. Dos últimos 4 gols foram 3 de bola parada. Agora, se tornou algum motivo também de preocupação, porque a bola está entrando um pouco com ela no chão de forma central também, ou isso você está vendo com normalidade? Qual é a preocupação? Desculpa, não... Se você tem alguma certa preocupação, porque a bola também não está entrando com ela jogada no chão, né? Só bola aérea praticamente. Não entrou. Hoje tivemos muita chance de gol, na minha opinião. Na minha opinião, não. Na verdade, tivemos chances de gol muito mais do que no último jogo. Tivemos bolas na trave, tivemos a chance do Lino, tivemos chances de fazer gol, tivemos gol impedido. A criação, ela muito é bloqueada pela qualidade defensiva do adversário. E como eu falei para vocês podem olhar nas estatísticas aí quantas vezes os times do Cuca são goleados, né? É difícil de entrar na defesa dele porque é um time que defende bem, porque o modelo de jogo passa muito por essa fase defensiva. Então são times que te geram dificuldades na criação. Vão existir outros jogos que não vão ser assim, vão ter jogos que sim. Então eu acredito que o time eles estão com as soluções e depois, claro, vão ter dias que vão estar menos finos, como o caso de hoje. Aqui, Felipe, boa noite. Felipe, o gol do Atlético, ele sai numa jogada que eu acredito que seja uma das que você mais ensaia, pelo menos nos treinos que a gente teve acesso. A gente sempre via ali essa jogada de saída, tocando por baixo e tal, e acabou saindo o gol do Atlético hoje nessa situação. O Flamengo perdeu o jogo e vai para Minas Gerais com uma situação delicada, porque agora o Atlético tem pelo menos a vantagem do empate. Queria saber como é que foi a conversa sua com os jogadores depois do jogo, para não deixar essa peteca cair, para eles continuarem acreditando e para acreditar numa possível virada no jogo da próxima semana, já que no retrospecto, em 2022, o Flamengo perde o primeiro jogo para o Atlético e depois vira aqui no Maracanã. No ano passado, o Flamengo vence dentro da Arena do Galo e é campeão da Copa do Brasil. Queria saber se você já teve essa conversa com os jogadores e como é que foi, já visando uma possível virada na semana que vem. Obrigado. Não, depois do jogo, claro, com a cabeça quente ali, não tem conversa, mas é muito claro, faz parte do futebol a derrota, né? Não foi a primeira do ano, né? E não sei, mas provavelmente não vai ser a última. Então, a derrota ela faz parte. E eu sempre gosto de mostrar para eles o porquê
perdemos, o porquê jogamos mal, ou não jogamos tão bem, e por que ganhamos e por que jogamos bem, ou ao contrário, porque às vezes se ganha, mas não joga bem, né? Então, eu gosto de ser muito realista com o que está acontecendo. Amanhã temos poucos tempo até o jogo do Ceará, mas amanhã vou simplesmente analisar, rever todo o jogo novamente e passar para eles o que aconteceu no jogo para que esses erros sejam corrigidos. Mas a derrota, o resultado negativo, ele faz parte do futebol e claro que os jogadores estão com muita dor ainda dessa derrota, eu também, o que mais, mas sei que faz parte dessa nossa profissão e levantar a cabeça o mais rápido possível para poder vencer final de semana. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. No primeiro tempo, né, você falou um pouco sobre esse jogo mais acelerado da equipe do Flamengo. Eu senti um buraco dentro do meio de campo da sua equipe. Você acredita que teve falta de uma presença do Jorginho ou então do próprio Saul? Queria até que você explicasse qual seria a minutagem desses dois jogadores, né, qual seria a disponibilidade deles para o jogo. E até no gol sofrido, faltou ter um homem de armação mais potente para vir buscar essa bola, para jogar para a parte ofensiva? Obrigado. No gol? No gol foi um tiro de meta, não foi? Sim, mas se faltou essa presença de um meia de armação para vir buscar essa bola, o Jorginho faz muito isso. Bom, vamos lá. Primeira questão, o buraco que você via no meio campo era fazia parte do nosso plano de jogo. Os dois volantes estavam posicionados, mesmo se o Jorginho estivesse no campo, estaria posicionado no mesmo lugar dos outros jogadores, tanto do Alan como do Everton Araújo. E esse buraco existia para gerar esse espaço para a gente depois buscar essa bola, né? Então fazia parte do nosso plano de jogo. E por vezes saiu certo, a bola entrou por dentro, porque é um time que permite jogar por dentro. Ele bloqueia essa marcação individual, bloqueia teus jogadores e depende muito da qualidade individual, de ele tirar o jogador de cima, de vencer duelos e evitar passes verticais. E hoje tivemos muitas vezes esses passes verticais que nos geraram esses contra-ataques e esse ida e volta. E repito, sobre o Jorginho no gol do Atlético Mineiro, ele estaria posicionado no mesmo lugar do Everton Araújo e do Alan. O gol foi um erro de passe, onde o Léo Ortiz estava, acho que, livre. Mas acontece, como eu falei, acontece. Cada jogo a gente prepara um tiro de meta, um plano de jogo em função do plano de jogo que a gente tenha. E às vezes são diferentes, às vezes tem um meio armador, às vezes não. Vocês podem analisar também. Mas hoje, infelizmente, aconteceu esse gol, na qual não tem problema nenhum para mim. Porque, como eu falei, o risco ele existe, ele sempre vai existir. E hoje aconteceu e o importante é que a gente possa corrigir e não exista mais. Felipe, boa noite, aqui à sua direita. Maurício Luz do Lance. Você falou em mexer no time por conta de desgastes, da sequência, etc. Mas dois jogadores que têm maior minutagem no ano são o Léo Ortiz e Léo Pereira. O Danilo, obviamente, lidando com problemas de lesão durante a temporada e enfim, também foi ausência hoje. Eu queria perguntar de você por que o Léo Ortiz e o Léo Pereira, por exemplo, têm essa sequência tão grande, principalmente nas ausências do Danilo e o Cleiton, o João Vitor, enfim, outras opções não têm tantas oportunidades quanto jogadores, por exemplo, o Everton Araújo, que também saiu da base, mas vem tendo oportunidades no time quando o Jorginho ou outros jogadores precisam descansar. Obrigado. Porque eu acredito que, primeiro, a zaga é um lugar delicado. Não gosto de mexer na última linha, não gosto de fazer trocas da última linha, como hoje eu fiz, né? Tanto Vinha como Varela. Não gosto de fazer trocas ali. Tento mexer o menos possível. E hoje, pensando nesse desgaste desses dois jogadores que você citou, existe também o adversário, né? Um adversário que nos gera muitas dificuldades, muitos problemas na nossa última linha. E achei que não seria justo com os dois meninos jogar esse jogo. Por mais que, claro, todo mundo pensa, né, que todos podem jogar porque são da base, mas eu acredito que sempre na zaga é uma situação mais delicada pela importância e a dificuldade que o jogo hoje com Hulk, Rony e Coelho iria gerar na nossa última linha. Então, por isso optei por continuar com eles, são fortes, são jovens e estão bem, mas se precisar contra o Ceará ou até mesmo na volta, eu sei que tem o João e o Cleiton. Aqui. Boa noite, Felipe, tudo bem? Isabelle Costa, canal Coach. Acho que foi uma surpresa, assim, tanto quanto inesperada, a
o relacionados com o Samuel Lino, o Royal e também o Saul, né? Até porque eles estavam em período de pré-temporada, o Saul mesmo, a gente tinha até falado sobre. Como é que você vê a preparação deles? Porque a gente já viu em campo o Samuel Lino, inclusive, indo muito bem, fez aquele gol que estava impedido, mas se movimentando muito bem. Como você vê a preparação e entrosamento deles também, né? Porque foram pouquíssimos treinos. E sobre o Everton Cebolinha, o que está pegando com o Everton? Obrigada. Bom, o Cebolinha tá com uma tendinite, mas isso é assunto do médico, né? Mas eu sei que ele tá com uma simples moléstia aí na parte do tendão e em breve voltará, que precisamos dele também. E sobre os reforços, eles já tiveram conteúdo, já tiveram os vídeos necessários para entender como a gente joga. É da mesma forma que eles jogavam nos clubes deles. Então não tem nenhuma novidade para eles e eu vi eles treinarem. A gente recebeu também os dados físicos deles e achamos que não teria risco colocá-los nesse jogo. Então, com tantos desfalques que temos, eu optei por trazê-los nessa relação. E a partir daí agora somar, como eu falei, treinos, minutos e minutos de jogos, minutos de treinos para que possam entrar nessa dinâmica da equipe o antes possível, que com certeza vão ser muito importantes para nós. Obrigado. Ok? Boa noite, pessoal. Valeu.